Bem, pessoal, na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre custo do dinheiro sem risco. Lembrando para você que se chegou agora, caiu de paraquedas no nosso vídeo, esse vídeo faz parte de uma playlist de treinamentos na área de análise fundamentalista de empresas. Na descrição do vídeo está a playlist para você ter acesso a todo o conteúdo desse treinamento. Se você caiu aqui de paraquedas, para você saber por que a gente chegou nesse momento, é importante você verificar e ver os vídeos anteriores para poder ter um conhecimento maior. Indo direto ao assunto, outra coisa, outro lembrete, se você gostar do vídeo e conhecer alguém que tem interesse em aprender sobre o mercado financeiro, cara, indica esse canal, compartilha esse vídeo com essa pessoa e compartilha a playlist do treinamento. Voltando aqui ao treinamento, o que seria o custo do dinheiro sem risco? Eu tenho que passar para vocês, antes de a gente entrar no valor de fluxo de caixa descontado, entender o free cash flow que a gente viu na aula anterior, onde a gente começar a falar sobre esse assunto e ir mais a fundo, eu tenho que passar alguns conceitos de finanças para vocês nesses vídeos. Porque eu tenho que passar alguns conceitos de finanças nos próximos vídeos agora. Porque eu vou estar falando sobre muitos termos, ok, que vão gerar dúvidas futuras. Quais são esses termos? Custo de oportunidade, custo do dinheiro sem o risco, ativos sem risco, prêmio sobre o risco, enfim. A gente vai falar sobre vários assuntos dentro do fluxo de caixa descontado, várias terminologias, vamos dizer assim, na área de finanças, e você precisa ter pelo menos um conhecimento básico sobre isso. Então, como eu parto do princípio que eu estou lidando com pessoas que não têm conhecimento algum sobre análise fundamentalista, eu tenho que voltar um passo atrás, dar o conceito para depois ir dar 2 passos para frente. Se você já conhece sobre esse assunto, já passa o vídeo para as próximas aulas e já vai direto no conteúdo que você quer. Por isso que eu desmembrei bastante o treinamento em diversos vídeos para poder você ter acesso. Falando sobre o custo do dinheiro sem risco, o que é o custo de dinheiro sem risco? É o valor pago em um período quando não há risco nenhum ou o menor risco possível no mercado. E no Brasil hoje, qual é o ativo e qual é a taxa de referência para que você não tenha nenhum risco no mercado brasileiro? Você tem 2 taxas que é utilizada para fazer análises de balanço, que é a taxa do CDI, ok? A taxa DI, ou a taxa Selic, que é a taxa básica de juros do país. Tem algumas analistas que utilizam o Tesouro Americano, o título do Tesouro Americano. Por quê? Porque quando você vai analisar uma empresa petrolífera brasileira com uma empresa petrolífera de outro país, fazendo análises fundamentalistas para fazer uma comparação entre os negócios e identificar os múltiplos, você há de convir comigo que as pessoas que estão fazendo as análises lá fora vão estar fazendo em cima do título americano, que é o título para eles com o menor risco possível. Então, se você colocar um título Selic, que a taxa de juros é muito acima do título americano, a sua conta vai ter uma discrepância, uma diferença grande com relação àquele analista externo, ok? Então aí quando você for fazer sua análise, você verifica se está fazendo uma análise para o mercado interno ou para o mercado externo, que aí você vai fazer consegue diferenciar isso. A taxa Selic é a representação hoje no nosso país de uma taxa de retorno livre de qualquer risco no mercado brasileiro. Quando eu falo sobre qualquer risco no mercado brasileiro, aí a gente fala só sobre a Selic, que seria a taxa livre de risco. Por exemplo, se a empresa investir em estoque, por exemplo, comprar uma porrada de produtos em estoque. Se ela chegou lá e comprou R$1.000 em estoque, por exemplo, e ela demorou 12 meses para vender aquele estoque, qual o prejuízo que ela vai ter? Ela vai ter o prejuízo sobre a Selic naquele momento, ou sobre a inflação, se a gente fizer a conta sobre a taxa inflacionária, mas como é comumente utilizado no mercado, a taxa Selic é como referência para poder fazer esse custo do dinheiro sem o risco. Então, qual vai ser a diferença aqui? A gente fala aqui o custo de dinheiro sem risco seria a pareação, né? Seria o retorno total de um investimento versus o retorno livre de risco. A gente sempre faz essa comparação. Por exemplo, se você tiver certeza que você pode vender daqui a 12 meses por R$1.000 um produto, seja ele qualquer, você vai vender daqui a 12 meses, você tem um produto hoje, daqui a 12 meses você pode vender ele por R$1.000, tem certeza disso. Quanto esse produto vale agora, nesse exato momento? Se eu quiser comprar agora, no primeiro mês, você está falando daqui a 12 meses, então no primeiro mês agora, quanto ele vale? Você tem que trazer aquele produto que está lá na frente,
sendo vendido a R$1.000 a valor presente. Você tem que trazer esse produto ao valor atual. E quando você traz esse valor final ao valor atual, você vai utilizar o cálculo de valor presente, né? Fazer a matemática de valor presente. Tu vai pegar a taxa do período, a taxa desses 12 meses aqui, ok? Se for uma taxa ano, ok? E aqui tiver em meses, é importante que você tenha que fazer o trabalho da taxa, né? Transformar a taxa ano para a taxa mensal. Porque aqui está em mês e aqui está em ano. Você vai ter que transferir a taxa anual para uma taxa mensal. Isso as planilhas do Excel já te dão. Ah, estou na dúvida, onde eu acho isso? Pô, bota no Google. Fazer troca de taxa anual para taxa mensal. Tu vai ver já as fórmulas prontas para você colocar no seu Excel e já chegar a esse dado. Você não precisa ser um expert em finanças para poder aprender isso. Você já vai só pesquisar que você vai conseguir acessar. Então eu coloquei um exemplo aqui que a taxa Selic nesse período seria de 10% ao ano. Então eu peguei 10% ao ano, fiz as contas para chegar à taxa mensal, ok? E fiz o cálculo. Eu coloquei 12 períodos, né, que seriam 12 meses. A minha taxa anual passei para a taxa mensal e aí eu trouxe a valor presente na HP e me deu o valor aqui de quanto? R$ 909,09. Então se eu tiver que comprar um produto hoje, na data atual, que vai valer R$1.000 lá na frente, quanto eu tenho que pagar hoje? Eu tenho que pagar R$ 909. Porque se eu investir R$ 909 a uma taxa ano de 10% ao ano, ok? Eu vou ter R$1.000 lá na frente. Então, nada mais justo do que eu trazer a valor presente e pagar R$ 909 nesse valor ali. Então, se houver risco ainda, aqui eu estou falando só sobre um produto que não tem um risco. Eu não tenho risco inerente nesse produto. Então, certeza da entrega. Seria como se fosse um título pré-fixado. Teria certeza da entrega daquele valor ali para uma taxa específica. Agora, quando eu tenho risco inerente, além de a gente ajustar o produto pela taxa de juros do mercado, eu tenho que botar a taxa de risco. E quando eu coloco a taxa de risco, o meu valor presente pode ser ainda menor. Porque eu tenho que descontar também aquela taxa de risco que eu estava mencionando. Então, quando você vai fazer qualquer tipo de análise financeira de qualquer empresa, de qualquer negócio, é importante ressaltar que você vai ter que saber o que? É o custo do seu dinheiro no tempo. E você pode usar a taxa do CDI, ou você pode usar a taxa Selic, ou se você estiver fazendo um comparativo de empresas internacionais, você usar o bond americano, usar o título público americano, do título Tesouro americano, para poder você saber qual seria o seu resultado. Aqui a gente está usando a Selic, taxa básica, e o DI para poder fazer nossas análises. Quando a gente estiver fazendo nossa análise de fluxo de caixa descontado, a gente vai ter que botar taxa de risco, vai ter que botar taxa de juros, enfim, essas coisas todas a gente vai ter que colocar, é importante a gente saber esses conceitos de finanças. Espero que você tenha entendido um pouco mais dessa aula, tentei ser mais objetivo possível, mais didático possível. É óbvio que transformar a taxa anual para mensal, não tem como passar aqui isso para vocês, ensinar agora. Poxa, isso na internet você consegue ter acesso só colocando no Google lá, transferência de taxa anual para mensal. Aí você vai vir a fórmula pronta para vocês inserirem na planilha para você fazer esse cálculo. Tem já calculadoras prontas na internet também para você achar esse valor, para vocês conseguirem fazer suas contas. É importante você saber que são juros compostos, você não pode pegar aqui 10% e dividir por 12, você tem que fazer o cálculo de juros compostos, transferindo de ano para mês. Quando você vai utilizar em cima de um ativo que não tem risco, você pode usar somente a taxa básica de juros, e quando você utilizar ativos que tenham risco, você tem que calcular o risco daquele negócio, e calculando o risco daquele negócio, você vai ter a taxa de risco, mais a taxa de juros, e aí você vai ter o custo do dinheiro com risco. Aqui a gente está falando de sem risco. E a gente vai ver mais conceitos de finanças para você entender os próximos passos quando a gente começar a fazer as contas realmente, para que você não tenha dúvida sobre isso. Mas se mesmo assim você tiver dúvida, deixa aqui nos comentários a sua dúvida, e se você ou responder para você e você tiver uma nova dúvida ou uma dúvida que faz parte da mesma coisa que você esteja falando, não coloca no mesmo comentário, senão eu não recebo o seu comentário. Faça um comentário novo, ok? Para poder
poder eu receber. Se eu demorar muito a responder nos comentários, me manda por e-mail, tradersupremo@gmail, que aí eu respondo você com maior rapidez, que chega na minha caixa de e-mail e eu vou limpando os e-mails toda semana, ou todo dia, ou todo mês, enfim. Conforme eu vou tendo tempo, eu vou limpando a caixa de e-mail e respondendo vocês para que você aprenda mais. Se gostou do vídeo, compartilhe com as pessoas que têm interesse em conhecimento e conhecer mais sobre esse assunto, tá bom? Grande abraço, ótimas operações, uma excelente semana e boas aulas daqui para frente, tá bom? Até mais, tchau, tchau!